NFE de entrada. Tá? Então, o que, que é uma NFE de entrada? Então, a NFE, a Nota Fiscal Eletrônica de Produto, é o documento fiscal eletrônico que contém todas as informações fiscais exigidas para a venda e circulação de produtos sujeitos à tributação de ICMS. A validade jurídica da NFE é assegurada pela assinatura digital da sua empresa e pela autorização prévia de uso pela Secretaria de Fazenda, Cefaz, do seu estado. Ao fazer uma compra para a sua empresa, na maioria dos casos, normalmente, sua empresa recebe uma NFE de saída emitida pelo fornecedor e essa NFE é utilizada para cobertar a entrada dos produtos comprados no estoque. Entretanto, em algumas situações excepcionais, a sua empresa pode ser obrigada a gerar uma NFE de entrada. Um exemplo é quando o seu fornecedor não está obrigado a emitir um documento fiscal e a sua empresa é obrigada a gerar uma NFE de entrada para cobertar a entrada do produto no estoque. Eu já vi essa situação na prática em um cliente da Nomos, que ele fazia algumas compras de fornecedores que não estavam obrigados a emitir documento fiscal eletrônico e ele era obrigado a emitir uma NFE de entrada para cobertar a entrada dos produtos comprados no estoque. Outro exemplo mais comum é quando a sua empresa faz uma importação de produtos e é obrigada a gerar uma NFE de importação, né, com base na DI, na Declaração de Importação. Não está no escopo aqui do Nomos Linha a gente falar sobre importação. Nesse artigo, nós vamos tratar de uma NFE de compra emitida pela sua empresa. Tá? Então, como configurar o sistema para gerar uma NFE de entrada? Então, para gerar NFE de entrada, sua empresa deve estar configurada para gerar NFE de saída. Tá? Nós já tivemos o treinamento, né, para geração de NFE de saída, entendemos como configurar o sistema, tem que instalar o certificado digital da sua empresa, fazer uma série de outras configurações para começar a gerar NFE. São essas mesmas configurações que são feitas para gerar NFE de saída, elas são aplicáveis para gerar NFE de entrada. Tá? Então, aqui no artigo a gente colocou o link do artigo que a gente tratou aí, o guia rápido da NFE, e nesse artigo, na seção como configurar o sistema para gerar NFE, tem todos os passos lá para configuração. É só seguir esses passos, mas lembrando que se você já configurou o sistema para gerar NFE de série, o sistema já está preparado para gerar NFE de entrada. Aí, como gerar uma NFE de entrada? Então, para gerar uma NFE de entrada, acesse a tela Documentos de Entrada e clique no botão Criar Documento de Entrada. E aí, na tela de criação de documento de entrada, o tipo de entrada vai ser NFE emitida pela empresa. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui na nossa base de treinamento. Então, você entra aqui na tela de documentos de entrada, vai criar aqui um documento de entrada. Aí o tipo de entrada aqui é NFE emitida pela empresa, tá? Pela sua empresa. Não é uma NFE emitida por terceiros, né? Criada livremente. Você que vai emitir a NFE. Então, empresa, vamos selecionar aqui a empresa 1. Tipo de movimentação, vou colocar aqui compra de materiais para industrialização. A pessoa, vou colocar aqui o nosso fornecedor exemplo RJ. Setor de entrada, vai dar entrada aqui no almoxarifado. Esse status do documento de entrada é um campo interno, né? Apenas para gestão, se o documento de entrada está em elaboração, aguardando análise ou concluído. Vou colocar aqui, vou deixar como concluído. O sistema já preenche aqui a data, a hora de entrada. Informações da NFE, o sistema já traz aqui algumas informações, né? Data de emissão, hora de emissão, forma de emissão, finalidade da emissão, se a operação com consumidor final ou não, tipo de atendimento. Isso tudo aqui, essas configurações são trazidas de acordo com o tipo de movimentação, né, que eu selecionei aqui. E o número série-chave da NFE vão ser geradas, né, pelo sistema quando eu autorizar essa NFE. Aqui não tem que referenciar nenhum documento, né? Atributos, se eu quiser preencher aqui algum atributo, pessoas, é que eu vejo as informações gerais aí do meu fornecedor.
Então, vou criar aqui um item, o meu documento de entrada. Vamos imaginar que eu estou criando aqui, estou fazendo uma compra do polietileno de alta densidade. O sistema já sugeriu aqui unidade de medida, setor de entrada, né? Quantidade, vou colocar aqui 100 quilos, e valor unitário vou colocar R$3. Tá? Então, R$300 aqui a minha compra. O sistema já sugeriu aqui a classificação financeira também, de acordo com o tipo de movimentação. Aqui, como eu configurei o meu sistema para não aplicar a regra de tributação automaticamente, né, no processo de compras, eu tenho que clicar aqui em aplicar regras de tributação, para o sistema aplicar as regras de tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme as regras foram cadastradas no sistema, tá? Para você gerar, se você tiver essa situação da sua empresa precisar emitir uma NFE de entrada, a nossa recomendação é sim criar as regras de tributação para compras, né? Essa recomendação é mais forte do que no caso quando você só recebe notas emitidas pelo fornecedor, senão você vai ter um trabalho manual aqui, né, para preencher essa tributação, e não é ideal esse trabalho manual. Então, vou salvar aqui o meu item, beleza? Então, salvei o meu item. Eu vou gerar NFE só com esse item mesmo, tá? Aqui em transporte, eu poderia preencher aqui informações de transporte, outras informações, poderia preencher também. Eu vou gerar NFE simples, sem preencher mais nenhuma informação adicional aqui para o documento. Valores totais, eu checo aqui os meus valores totais. Retenção de tributos, condições de pagamento. Aqui eu tenho que definir uma condição de pagamento, né? Vamos imaginar que a minha condição é uma parcela para 30 dias. Vou gerar aqui as parcelas e salvar. Então, beleza, estou com o meu documento de entrada criado aqui. Como eu vou ter que gerar a NFE, é só eu clicar nesse documento de entrada aqui e selecionar o submenu gerar NFE. Aí aguarda a autorização com a Cefaz. Se o retorno for NFE autorizado, o sistema vai apresentar aqui que a NFE foi autorizada. Beleza, efetua aqui a solicitação, autorizou, eu estou aqui com a NFE 46 já autorizada. Tá? Então o processo é similar, né, à NFE de saída, né? Então na NFE saída eu crio um documento de saída, né, e depois eu gero a NFE. Para a NFE de entrada é análogo, né? Só que eu estou criando aqui um documento de entrada e depois eu gero a NFE. Tá? Posso ver aqui o DANF dessa NFE. Tá aqui o DANF. Posso ver aqui o arquivo XML da NFE. Tá? O sistema baixa aqui o arquivo XML da NFE. As principais funções que nós vimos lá na geração da NFE de saída funcionam aqui para a NFE de entrada também. Outro ponto importante é que esse documento de entrada poderia ter sido gerado a partir de um pedido de compra. Tá? Eu gerei o documento de entrada livremente, mas se eu tivesse feito um pedido de compra, eu poderia ter gerado o documento de entrada a partir do pedido de compra. Nós vimos isso no último treinamento, na última terça-feira. Ok? Então, voltando aqui para o nosso artigo, aqui só tem um destaque que as principais funções que nós vimos lá na NFE de saída, né, elas estão disponíveis também para a NFE de entrada. Então, ver DANF, ver o arquivo XML, enviar a NFE por e-mail também pode, mas nesse caso aqui é para o fornecedor, não é para o seu cliente, né? Você está enviando a NFE para o seu fornecedor. Cancelar a NFE, gerar carta de correção eletrônica e exportar o XML DANF. Tudo isso está disponível também para a NFE de entrada. Se vocês quiserem relembrar como é que funciona, né, como faz para executar essas funções no sistema, é só clicar nesse link aqui que você vai ser direcionado lá para o artigo em que a gente tratou a geração de NFE de saída. Ok, pessoal?